Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês hoje. E nós vamos continuar alguns conceitos que foi passado na quarta-feira passada. Se você não teve acesso a essa aula da quarta-feira, do dia 20, porque foi feriado na sua cidade ou alguma coisa, você pode encontrar ela no YouTube. Essa aula foi gravada e está na aba da primeira série, não mais no centro geral, e vocês podem encontrar lá. E hoje, quem está comigo para ser a voz de vocês, mediar essa parte, falar o que vocês colocam no chat ou não, é o professor Marcelo. Olá, tudo bem, professor Jonas? Boa tarde. Boa tarde, alunos, tudo bem? Eu vou, como o Jonas já disse, eu vou ser a voz de vocês. Tudo que vocês colocarem no chat, eu vou passando para o Jonas. Então, vamos lá, tenha uma boa aula e espero que eu possa ajudar vocês também. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a soma das PGs finitas, né? Então, só recapitulando, nós aprendemos PA, é a soma dos termos, né? O termo vinha somando e nós encontramos o próximo e fizemos a soma desse termo, né? Então, a soma da PA. Beleza. Em seguida, eu fiz o que é uma PG, só para relembrar. PG é um termo que você multiplica sempre pelo anterior. Então, por exemplo, 1 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, e assim vai dando a sua PG. Essa ideia de PG, ela é exponencial. Nós comentamos um pouquinho sobre isso na aula passada, né? Então, essa ideia de PG que nós encontramos, nós também vamos fazer a somatória delas. Então, nós vamos fazer a somatória definindo um último termo. Lembra na soma da PA? Nós definíamos um último termo, escolhíamos um último termo e fazíamos a soma daquilo ali. Em vez de ficar somando termo a termo, termo a termo, o que nós poderíamos fazer? Fazemos uma equação, né? E essa equação te dava a somatória inteira. Para PG vai funcionar da mesma forma, só que para entender vamos dar primeiro um desafio. Na tela de vocês vai aparecer, e eu vou dar um tempo depois para vocês fazerem esse desafio, que é a seguinte. Então, você sabe calcular a soma dos 15 primeiros termos da sequência a seguir? Então, eu quero saber a soma do 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8. Então, eu quero essa soma até o A15. Só que, qual que é a ideia? Vem aqui comigo, ó. Presta atenção. Então, eu tenho o primeiro termo, lembrando. Então, eu tinha lá A1, A2, A3 e assim por diante. Então, eu tinha esses termos, né? E ia calculando. Ok. O primeiro termo é 1 sobre 2. Então, eu tenho aqui o primeiro termo, 1 sobre 2. O segundo termo é 1 sobre 4, 1 sobre 8 e assim por diante. O que eu estou fazendo para encontrar 1 sobre 4? Eu estou multiplicando por 1 sobre 2. Então, eu estou fazendo essa multiplicação, ou seja, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, 1 sobre 4. Se eu multiplicar de novo por 1 sobre 2, ele vai encontrar 1 sobre 8. Olha que curioso. Eu vou tentar, fazer com vocês a soma dos 3 primeiros termos. Então, o que eu quero somar? 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8. Olha que trabalho, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer numa soma de fração. Vamos lá, retomando, tentando lembrar. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o MMC. Qual que é o MMC entre 2, 4 e 8? É o próprio 8, lembra disso? Então, 8 é MMC. Aí qual que era a regrinha? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vou fazer o seguinte, então pego 8, divide por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Vezes 1 dá 4. Venho para o próximo. Copia o sinal que está aqui, ó. Ó que legal. Copia o sinal. Mais. Venho para o próximo. 8 dividido por 4 dá 2. Multiplica pelo de cima. 2 vezes 1 dá 2. Aí, copia o sinal de novo, né? Então, a gente copia aqui o sinal. 8 dividido por 8 dá 1. Então, divide aqui pelo de baixo. Multiplica pelo de cima, que dá o próprio 1. Só somar as partes de cima. 4 mais 2 mais 1 aqui, ó. 4 mais 2, 6. Mais 1, 7 sobre 8. Olha que trabalho dá fazer a soma só dos 3 primeiros termos. Imagina somar, então, até o A15. É muito trabalho.
Então, para vocês vai aparecer uma coisa muito trabalhosa. O que nós vamos aprender? Tem uma equação que eu consigo fazer essa somatória direto. Só uma coisinha antes. Na tela de vocês tem uma outra somatória. Essa outra somatória aí, se não calcule, né? Se calcule pelo menos a soma dos 3 primeiros termos e esta. Então, aí está esta outra PG, né? Então, a outra PG eu tenho o seguinte. Raiz de 2 aqui, ó, é o primeiro termo. O segundo termo é 2 raiz de 2. O terceiro termo é 4 raiz de 2. E o próximo termo é 8 raiz de 2. O que eu estou fazendo? Repara, quando não tem nada aqui é 1. O que eu fiz? Eu multipliquei por 2. Quando eu multiplico, olha que legal. Raiz de 2 vezes 2, eu não posso multiplicar a raiz e o número. Então, eu copio, ó, 2 raiz de 2, que é o próximo termo. Aí eu multiplico. 2 raiz de 2 vezes 2. Aí eu posso multiplicar os termos de fora aqui, ó. Dá 4 raiz de 2. Raiz de 2 eu copio, ó. Ó que legal. Então, 4. Se eu multiplicar de novo, 8. Se eu multiplicar de novo, 16 e assim por diante. E eu quero somar, então, os 3 primeiros termos de novo. Então, eu vou somar raiz de 2 mais 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 2. Esse é mais fácil somar, ó. Repara. Raiz de 2, pensa como se fosse x. Ó, vou até fazer uma coisa para vocês, ó. Vou falar que x é igual a raiz de 2. Ó que legal. Então, todo lugar da raiz de 2 eu vou colocar x. O que eu tenho aqui? Eu tenho x, aqui eu tenho 2x e aqui eu tenho 4x. Então, eu tenho 1x, 2x dá 3x. 3x mais 4x, ó, 7x. Só que eu falei que o x era a raiz de 2. Então, eu posso escrever que isso é 7 raiz de 2. Fiz a somatória dos 3 primeiros termos. Mas dá muito trabalho fazer assim, né, Marcelo? Sim, é tem um jeito mais fácil, né? Com certeza a gente consegue fazer de um jeito que é bem mais simples, né? E você consegue fazer a soma sem ter que passar termo a termo. Seria inviável. Isso porque são só os 3 primeiros. Só os 3 primeiros, né? A gente pode pedir para somar os 20 primeiros, 50 primeiros termos. Imagina fazer isso 1 a 1. Seria uma loucura, né? Então a gente precisa achar um jeito, um algoritmo, uma forma de fazer isso sem ter que passar termo a termo. Então, vamos tentar na seguinte ideia. Existe uma equação para isso. A equação está na tela para eles, né? Essa equação é a seguinte. Sn é igual o A1, então nós vamos pegar ali o primeiro termo, multiplicar pela razão elevado a n menos 1 e dividir pela razão menos 1. Na tela de vocês, então eu defini qual que é o primeiro termo. No caso ali, é 1 sobre 2, que era daquele exercício lá que nós estávamos calculando. Então, 1 sobre 2. E ele já descobriu lá que são 15 posições. Repara no seguinte, Marcelo, para fazer esse, eu não preciso descobrir qual que é o último termo. Sim. A soma da APG, eu não preciso saber o último. Eu posso fazer a soma sem saber o último termo. Lembrando que o último termo a gente usa na PA, né? Isso. Na PA a gente usa o último termo. Nesse eu não preciso. Então, aí o que eu fiz? Então, eu coloquei 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que era a razão, elevei a 15, dá um número muito grande ali, né? 0,00003, subtrair 1. E embaixo eu tenho metade. Menos 1, eu vou ficar devendo metade, né? Uhum. Então aí eu fico devendo metade. E o termo em cima subtraindo vai dar 0,9999. Dividindo esses termos, multiplicando, eu tenho um valor aproximado de 1. É um pouquinho complicado, mas se a gente colocar na equação, fica até mais simples essa resolução. O que eu vou pedir para vocês? Eu gostaria, se alguém conseguir aí, quem consiga fazer, não precisa colocar, eu quero a somatória dos 15 primeiros termos da raiz de 2. Então tá lá os primeiros termos, raiz de 2, 2 raiz de 2, 4 raiz de 2, 8 raiz de 2. Eu quero a soma desses 15 primeiros termos. Vou dar para eles 3 minutinhos e a gente já retorna no chat, tá bom? Bora lá, então. 3 minutos para vocês resolverem.
Então, o tempo se esgotou, galera, e eu estava aqui acompanhando as respostas, né, e bem variado, né? O problema não é fácil, né? O número dá alto, toda soma de termos de PG vai dar valor alto, né? Por menos que, assim, são só 15 termos, mas o valor dá bastante alto, né? A galera participou, o Diogo, Lorena, o Gustavo, disseram que ia dar 30 raiz de 2. Mas eu quero dar os parabéns aqui para o Giovanni, né, que colocou 32.768, né, que não está correto. O correto é 32.767, né? Mas bem próximo, né? Parabéns aí ao Antônio, né? É porque eu estou dando os parabéns porque como os valores são altos, o errinho de 1 ali, né, a gente consegue até perdoar. Mas o valor correto é 32.767 raiz de 2, tá? Então, vamos tentar resolver? Então, a ideia é a seguinte, né? Quando nós encaramos esse exercício. O que vocês têm que pegar de informação do exercício para poder resolver a soma de uma PG finita? Vocês têm que encontrar o A1, saber qual que é o A1, saber qual que é a razão e quantos termos você quer somar. Então, quantos termos ao total. Na PA era um pouquinho diferente. Nesse você precisa apenas desses 3 elementos. Na tela de vocês vai aparecer uma resolução mais, digamos assim, feita, né? Mais fácil para vocês, talvez. E eu encontrava ali, ó. Então tinha raiz de 2, 2 raiz de 2, 4 raiz de 2, 8 raiz de 2. Então, o primeiro termo era raiz de 2 e a razão era 2. E eu queria somar os 15 primeiros termos. O que eu fiz? Eu substituí na equação e aí eu consegui encontrar o 32.762 raiz de 2. Mas vem aqui comigo, vamos tentar fazer, né? Vamos tentar executar na seguinte forma. O que eu tenho aqui no enunciado que vocês podem enxergar? Eu tenho algumas questões, principalmente aqui, que é o que vocês têm que tirar do problema, é o que vocês têm que tirar do enunciado. Então eu tirei a raiz de 2, que é o elemento, eu tirei a razão, que é 2, ó, ela estava sendo multiplicada por 2, e a soma dos 15 primeiros termos. A ideia é substituir aqui. Então vamos lá. Então é a soma dos 15 primeiros termos. Então a soma dos 15 primeiros termos é o primeiro termo, raiz de 2, multiplicado. Não é 9, tá? Por favor, isso aqui é um Q, tá? Isso aqui é um Q multiplicado pela razão, ó, que é 2, elevado ao número de termos, que no caso aqui é 15. Subtrai 1. Sobre, de novo a razão, menos 1. Então o que eu fiz? Basicamente eu substituí os termos. Então eu peguei o primeiro termo, substituí aqui o A1. Peguei a razão, substituí a razão aqui nos 2 termos. Eram 15 elementos, então eu quero somar os 15 primeiros elementos. Substituí aqui por 15. Basicamente eu fiz isso. O que eu vou fazer, que é um pouquinho mais complexo aí para vocês, né? E nós vamos entender. O 2 elevado a 15 pode fazer uma calculadora, né? É um número muito grande, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho raiz de 2 vezes é 37.000, não é isso? 700, não. É 32.000, né? 32.768. 32.768. E 8 ou 7? Vai tirar 1, né, depois. Aí 8, não é isso? Aí você beleza. subtrai 1. Então, 32.768. Aí eu vou subtrair um elemento aqui. Embaixo, 2 menos 1, já posso fazer direto, ó. 2. Desculpa, 1 aqui, foi mal. 1. Aí o que eu faço? Eu subtraio aqui. Então, meus 15 primeiros termos vão ser 32.767, fiz a subtração, vezes a raiz de 2. Qualquer termo dividido por 1 é ele mesmo. Então, essa é a minha resposta. Na tela de vocês aí tem se vocês quiserem multiplicar pela raiz de 2. Não tem necessidade, não existe essa obrigatoriedade, mas quem quiser multiplicar pode encontrar o número 46.201,47. Então, essa ideia, né, esse contexto da somatória, nós podemos identificar assim. Sempre coloque qual que é o primeiro termo, identifique qual que é a razão, identifique o número de termos. Substituiu?
Equação simples, primeira série do ensino médio, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, né, Marcelo? Sim, né? O pessoal da primeira série aí já está acostumado com esses termos, né? Potência, né? Nada, nenhuma novidade aí para a primeira série do ensino médio. Beleza? Vamos para mais um exercício então para ver se eles conseguiram entender? Bora lá. Então, nesse próximo exercício, ele está em formato de algumas figuras, né? Mas ele vai apresentar a mesma proporção, a mesma ideia. Somando a quantidade de bolinhas da figura 1 até a figura 10, eu encontrarei quantas bolinhas? Então tá assim, o primeiro termo é 1. No segundo caso ali, a figura 2, eu tenho 2 bolinhas. O que eu fiz? Eu multipliquei por quanto? Por 2, não é isso? Isso. Então, na figura 3 eu vou ter 4 bolinhas. Da 2 para 3 eu multipliquei por 2 de novo. Aí eu vou ter quantas bolinhas na outra? Eu vou ter 8, não é? Multipliquei de novo por 2. Então eu quero saber a soma dessas 10 primeiras. Descubram a razão, A1 e o número de elementos que você quer somar. Aplicou na equação, vocês conseguem o valor. Vou dar para eles 3 minutinhos, coloquem no chat a resposta e a gente já retorna, tá bom? Bom trabalho! Esgotou o nosso tempo, eu estava aqui acompanhando, parabéns pessoal do primeiro ano, arrebentaram, muitas das respostas aqui estão corretas, né? Podia citar, sei lá, o Giovanni, o Luiz Eduardo, né? Acertaram e chegaram a 1023, né? E parabéns aos outros também, né? Todo mundo tentando, muito legal isso. Agora o Jonas vai mostrar para vocês como chegar na resposta correta, tá? Então, para esse exercício, né? Os termos, a gente começou com uns termos grandes, né, uns valores bem grandes, mas esse exercício a gente pode identificar até uns termos menores. Se vocês tiverem calculadora, para isso é mais fácil vocês calcularem.
alguns casos nós conseguimos até fazer de cabeça, porque são termos que sempre repetem, né? E a gente consegue identificar. Na tela de vocês vai aparecer a resposta, mas eu vou fazer com vocês, tá? Então, eu identifico, o primeiro termo é 1, a razão é 2, e eu quero a soma dos 10 primeiros termos. Então, meu SN é lá o A1 vezes a razão elevado a N menos 1, dividido pela minha razão menos 1. Então, o meu S10 vai ser substituir ali 1, 2 a décima, menos 1, dividido por 2 menos 1. 2 a décima é 1024. 2 menos 1 dá 1. Se eu subtrair, dá lá um 1023, como muitos colocaram. Mas vamos tentar fazer no papel aqui, bonitinho, para a gente tentar identificar essa sequência e esses termos, né? Então, eu tenho aqui, ó, a gente tem sempre que entender da sequência e verificar a sequência da seguinte forma. Quais são os elementos dessa sequência? Então, eu tenho os elementos. 1 é o primeiro termo. 2, ou seja, eu estou multiplicando por 2, tá? 2 é o segundo termo. No caso aqui, 4 é o terceiro termo. 4 vezes 2 aqui, ó, 8. E assim por diante, são os meus termos. Coloquem no papel o que vocês querem. Então, eu tenho A1 é igual a 1. A minha razão, por quanto eu estou multiplicando aqui? Estou multiplicando por 2. Então, coloquei o valor que eu estou multiplicando aqui os termos. No caso aqui é um termo inteiro que é 2. Quantos termos eu quero? Eu quero 10 termos. Então, eu quero a soma desses 10 termos. Eu vou colocar a equação de novo. Então, a soma dos n primeiros termos é A1 vezes a razão elevado a n menos 1. O que está aqui vem para cá. Razão menos 1. Não é 9, é razão, tá? Então, esse daí é um Q. Pelo amor, hein? Prestem atenção, hein? É um Q. Beleza. Então, eu quero a soma de quem? Dos 10 primeiros termos. Quem que eu vou somar? Quem que eu vou fazer a equação? Eu vou substituir os termos que eu tenho. Já estão todos aqui listados. Por isso que é importante vocês listarem os termos para ver se é importante ou não. Então, o que que eu faço? Substituo. A1 é 1. Multiplica. Razão é 2. Elevado a quanto? Número de termos. 10 menos 1. 2 menos 1. Beleza. Então, a soma dos 10 primeiros termos aí, eu vou ter. Eu vou fazer primeiro essa potência aqui para vocês enxergarem. Então, eu vou ter 1 vezes 1024 menos 1 dividido. Aqui eu vou fazer já para tentar facilitar. 2 menos 1 dá 1. Beleza. Então, meu S10 vai ser 1 vezes a subtração primeira, né? Está dentro do parênteses, 1023. 1 vezes 1023, 1023 é a minha resposta, né? Então, essa é a soma dos 10 primeiros termos. Eu sei qual que é o 10º termo? Nessa aqui eu não solicitou. Ele não solicitou qual que é o 10º termo, mas eu consegui aqui resolver identificar. Beleza, Marcelo? Tranquilo? Sim, legal. E você falou do 10º termo, é interessante, porque eu estou olhando as respostas aqui, eu posso citar, por exemplo, o Gustavo, o Calani, e eles responderam 512, que é justamente o 10º termo, né? Eles, beleza, estão no caminho, estão no desenvolvimento, estão aprendendo, tá? Mas é isso aí mesmo. Então, tomem cuidado que, no caso, eu queria a somatória. Não queria o 10º termo. Exatamente. Queria a somatória. Então, o objetivo da aula de hoje é a somatória de PG finita. Ela tem um fim, né? E a gente define esse fim com valor. É sempre importante prestar atenção no que está sendo pedido no exercício, né? É isso mesmo. Como o Jonas falou, não foi pedido o 10º. Apesar de muita gente ter calculado certo, não foi pedido isso. Pediu-se a soma. Então, a soma é 1023. Mas estamos no caminho certo, né? Estamos indo. É um processo, né? Beleza? Vamos então para mais uma atividade. Mesma ideia. Então, na atividade que vai aparecer aí para você, está assim, ó. Considere a sequência numérica 2, 6, 18, 54. Tá? O que eu vou querer? A soma dos 10 primeiros termos e a soma dos 100 primeiros termos. 100 primeiros termos é muito termo, né? Então, tomem cuidado aí. Se você tiver uma calculadora próxima, pode até pegar, pode facilitar a conta de vocês, tá? Como essa daí demanda um pouquinho mais de tempo, vou deixar 4 minutos para vocês e a gente já retorna no chat com a resposta, tá bom? 4 minutinhos para vocês. Bom trabalho!
É isso aí, galera. Terminou o nosso tempo, vamos dar uma olhadinha aqui nas respostas, né? Pelo que eu vi aqui, a galera tá afiada, Jonas, tem gente acertando, né? Se bem que a B pega pesado com vocês, né? Eu vou falar só da A por enquanto, porque o valor da B é astronômico, né? E da A, que são os 10 primeiros termos, eu quero dar os parabéns aí a Carla, a Thaís e mais alguns outros. Acertaram na mosca, né? 59.048, né? O Juliano bateu na trave aí, Juliano, 59.008. Dá uma olhadinha aí nos seus cálculos, provavelmente você errou alguma continha aí, erro de cálculo, né? Pelo visto você entendeu o conceito. E a participação da galera tá firme, Jonas, o pessoal tá indo bem. Que bom, né? Para esse exercício, né, para essas questões, nós vamos mostrar algumas coisas, né, que na matemática são, digamos assim, que você tem que explicitar, né? Você tem que colocar algumas expressões para tentar facilitar a sua conta. Nessa primeira, tudo bem, resolver a conta, tal, etc. Na segunda, nós vamos te dar uma dica, né, de como a gente pode fazer esse valor sem ter que fazer basicamente contas muito grandes. Então, a primeira vai aparecer a resposta para vocês aí. E eu depois vou fazer com vocês na tela, né, no telão. Então, tá o seguinte, sabendo que a soma, então, dos termos lá, eu posso calcular, então eu identifiquei o primeiro termo como 2, a razão como 3, e aí eu quero os 10 primeiros termos. 3 elevado à décima, então multiplicando 3, 3, 3, 3, assim por diante, eu vou encontrar 59.049. Olha que legal, tá multiplicando por 2 e dividindo por 2, eu divido. Só cancelar, né? E aí eu tenho 59.048. E olha que legal na B. Na B, basicamente, eu estou colocando só o termo. Eu não estou resolvendo. Ó, vem comigo, vamos tentar entender essa, né? Nessa forma, nessa ferramenta aí. Então eu tenho primeiro termo. Já escolho o primeiro termo lá. O primeiro termo dessa sequência era 2, não é isso? Então, o primeiro termo era 2. A razão, no caso, é 3. E aí eu quero calcular. Então, primeiro eu vou calcular para os 10 primeiros termos. De novo, Sn é igual primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1 dividido pela razão menos 1. Não é um 9, é uma letra Q, por favor, tá? Então eu tenho a soma dos 10 primeiros termos como primeiro termo 2, multiplica razão 3 elevado à décima menos 1, dividido por 3 menos 1. Então, o que eu tenho aqui? S10 é igual a 2 vezes. 3 à décima é aquele número grande, né? 59.000 e quanto? E 49, não é isso? 59.049. Então, esse é o termo lá que nós encontramos como 3 à décima. Fazendo na calculadora, vocês conseguem até fazer. E aí eu subtraio. Tá vendo que tá multiplicando e dividindo por 2, ó? Olha que legal. Posso cancelar aqui, cortar, né? Uma das ferramentas de simplificação. Então eu tenho S10 é igual a 59.049 menos 1. Então meu S10 aqui, ó, 59.048, como acertaram aí na resolução. Olha que legal, né? Tranquilo. E para o S100? Olha, matemático também não consegue fazer determinadas contas. O que a gente faz? A gente usa um termo de simplificação. Então, quando for 100, aqui minha posição, eu vou fazer essa mesma conta. Então, aqui, ó, meu S100 vai ser, substitui, 2 vezes 3 elevado a 100 menos 1. E 3 menos 1 aqui. Esses dois, ó, a gente vai cancelar como eu fiz na anterior. Então, eu vou ter 2 vezes 3 elevado a 100, ó, não estou resolvendo, 3 a 100, dividido por 2, ó. Eu cancelo. Quando eu cancelo, olha o que sobra. 3 elevado a 100 menos 1. Olha que legal, essa pode ser a resposta. Vocês podem utilizar essa ferramenta para não ter que resolver essa potência. Então, é um dos meios, é uma das formas que vocês podem utilizar aqui para não ter que resolver. Porque esse número aqui, eu acho que não caberia nem aqui no flip, né, Marcelo? Não, de jeito nenhum. Daria um
número numa ordem de mais de 12 unidades, 12 algarismos tranquilamente. Então, é um número muito grande, muito grande. Eu não consigo nem assim de cabeça dizer muito bem quantos algarismos teriam, mas é bem grande mesmo. Tá? É isso mesmo. Passa da parte dos quintilhões, tá? Então, essa ideia da somatória vocês têm que pôr sempre em mente. Preciso do A1, preciso da razão, preciso da posição. Tem os 3, você resolve, beleza? Tomem cuidado. Termos muito grandes, a gente fala de PG, né? São elementos, né? Digamos, estratosféricos, né? Como a gente colocou do 3 elevado a 100. Então, tomem cuidado, porque esses elementos vocês não necessariamente precisam resolver. Em algumas questões, tanto AP quanto até questões que o professor passam para vocês, vocês podem enxergar potências direto que resolvem, né? No caso aqui, eu sei que é 3 elevado a 100 menos 1. Eu sei que é isso e é a forma mais fácil de resolver. Beleza? Acho que por hoje é isso, tudo bem? Tranquilo? Vamos fazer uma revisãozinha ali? Então, a revisãozinha aí para vocês, ó. Vai aparecer na tela o que nós olhamos nessa aula de hoje, o que nós vimos. Então, a soma dos n primeiros termos de uma PG finita, ou seja, ela tem fim, ela termina em algum determinado elemento. Fizemos algumas atividades, inclusive essa estava no caderno do aluno, eu não me lembro a página aqui no volume 1, mas estava lá no caderno do aluno. E claro, continue os estudos, continue fazendo as atividades. Professores, continuem ajudando, principalmente como vocês estão nos ajudando aqui, tirando as dúvidas dos alunos, que é muito importante, né? Essa participação de vocês nesse momento é crucial. Só a gente aqui, a gente não consegue fazer nada sem vocês. Tá bom, Marcelo? Tá ótimo. Eu queria até deixar uma dica, o pessoal pode procurar no YouTube ou para ler alguma história na internet, A Lenda do Xadrez. É verdade. Que trata exatamente desse problema que nós falamos com vocês hoje, que é a soma dos termos finitos de uma PG. Beleza? Obrigado, viu, Marcelo? Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Continue os estudos e lembrando que hoje foi o dia do desafio, hein? Faça o desafio da parte de educação física, hein? Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.